Olá, esperamos que estejam bem. Iremos apresentar o projeto Integrador 5, que tem como tema a detecção de folhas de soja e identificação de danos, uma abordagem baseada em visão computacional. O grupo é composto pelo Henrique Oliveira Neves, Victor da Silva Araújo, eu, Vinícius Naziozeno Santoro do Rio, e como orientador a nossa professora Mileide Lima dos Santos. A agricultura é essencial para o desenvolvimento econômico global. No Brasil, a principal cultura agrícola é a soja. Especificamente em 2023, o país produziu mais de 152 milhões de toneladas de soja, o que representou 42,8% do valor de produção agrícola nacional. Para a safra de 2024 e 2025, é esperado um novo recorde, 167,94 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 2,49% na área cultivada, totalizando 47,18 milhões de hectares. A produtividade média nacional estimada é de 3.560 quilos por hectare. Levando em consideração que a soja é a principal commodity agrícola do Brasil, a justificativa para esse estudo se fundamenta na necessidade de métodos mais rápidos, escaláveis e padronizados para o monitoramento agrícola. Ao automatizar a detecção de danos foliares, pretende-se contribuir para intervenções agronômicas mais precisas, reduzindo perdas e aumentando a eficiência do processo de tomada de decisão no campo. A figura 2 ao lado representa a folha de soja danificada. Dado esse cenário, existe a oportunidade de criar mecanismos que possibilitem identificar e classificar folhas danificadas, informações que, posteriormente, pode ser utilizada pelo agricultor para tomar decisões sobre o manejo das lavouras. Diante do exposto, a pergunta que orienta esta pesquisa é: como a detecção de objetos por meio de visão computacional pode ser aplicada na identificação de folhas de soja e na diferenciação entre folhas saudáveis e danificadas? O objetivo geral desse estudo é desenvolver uma ferramenta que possibilite identificar folhas de soja e, se houver, danos na folha. A figura 3 representa a identificação de objetos, onde o quadrado em azul escuro representa a identificação da folha e o quadrado em vermelho representa a identificação do dano. A figura 4 apresenta a classificação do que é dano e do que é folha na imagem. Dando início ao nosso referencial teórico, nós precisamos sobre a visão computacional, que é uma área de inteligência artificial que ensina os computadores a enxergarem, ou seja, a interpretar e entender imagens e vídeos da mesma forma que os seres humanos fazem, e especificamente a visão computacional aplicada à agricultura. Nós também precisamos a respeito do YOLO, que foi a rede neural que nós utilizamos para o desenvolvimento do trabalho, e também sobre as plataformas que nós utilizamos no desenvolvimento do trabalho, especificamente o Google Colab, por disponibilizar placas de processamento gráfico de forma gratuita e por todos os integrantes do grupo puderem contribuir, né, ter um trabalho colaborativo de desenvolvimento. Dando início à metodologia, como o tipo da pesquisa é uma pesquisa aplicada de natureza experimental, com uma abordagem quantitativa, tendo como objetivo desenvolver uma ferramenta de detecção de folhas de soja e danos visuais com visão computacional e aprendizagem de máquina. A fundamentação teórica se baseia em uma pesquisa bibliográfica. Utilizamos como fontes artigos científicos, dissertações e manuais técnicos, dividido em alguns temas, no caso, visão computacional, aprendizado profundo, detecção de objetos e aplicações agrícolas, e que também o trabalho foi dividido em 5 etapas: a coleta e seleção de imagens, a anotação das imagens, tratamento e aumento de dados, treinamento do modelo e avaliação dos resultados. Como primeira etapa da metodologia, nós fizemos a criação de um banco de imagens a partir de imagens públicas disponíveis na internet. E como vocês podem ver nas figuras 5 e 6, a 5 é um exemplo de anotação que a gente fez. Um quadrado, no caso, o quadrado verde representa a folha saudável e a folha vermelha e o quadrado vermelho é uma área danificada. E como software para fazer essas anotações, utilizamos o MakeSense AI. Para melhorar o desempenho do modelo, foram aplicadas técnicas de pré-processamento de imagens. Então, as imagens todas foram padronizadas em dimensões definidas pelo modelo. Fizemos a equalização do histograma, que é uma técnica de pré-processamento de imagens. Como vocês podem ver na figura 7, tem um comparativo entre a imagem original e a imagem equalizada. Após isso, também foi feito o ajuste de saturação e brilho, como vocês podem ver no comparativo das duas imagens. As imagens também foram convertidas para o espaço de cor HSV, que é matiz, saturação e brilho, no caso, Hue, Saturation e Value, como vocês podem ver no comparativo das imagens. Também, agora falando especificamente das técnicas de aumento de dados, que no caso é para você gerar mais imagens a partir das iniciais que você tem, nós aplicamos a rotação, então geramos a imagem em 45 graus. Também fizemos o espelhamento vertical, escalonamento por aproximação, então a imagem ela foi aproximada em 150%. Falando especificamente do treinamento do modelo, nós utilizamos a oitava versão do YOLO, dividimos as imagens em 70% para treinamento, 20% de validação e 10% teste. E, para avaliar o desempenho dele, nós utilizamos a precisão, sensibilidade e a intersecção sobre união.
E na imagem 3D você pode ver como que ela funciona a detecção em si, né? Que no caso é a imagem do meio, em que o nosso interesse é apenas detectar o objeto. A análise dos resultados obtidos após o treinamento do modelo permitiu avaliar a eficácia da ferramenta desenvolvida para a identificação de folhas de soja e a detecção dos danos visuais. O desempenho foi avaliado sob duas perspectivas: quantitativa, por meio de métricas objetivas, e qualitativa, com base na interpretação visual das predições realizadas. As métricas quantitativas demonstraram que o modelo foi capaz de detectar com precisão tanto folhas quanto os danos aparentes, apresentando desempenho consistente mesmo em cenários adversos. Porém, alguns danos não foram detectados. Ao analisar os resultados, foi observado que utilizar técnicas de aumento de dados influenciou de forma positiva no resultado do modelo. Como pode ser visto na figura 14, apenas a precisão na identificação do dano foi superior em relação à folha. Em todas as outras métricas, a identificação da folha teve um melhor resultado. Casos com danos evidentes, como perfurações centrais e manchas escuras, foram detectadas com alta confiança. Por outro lado, danos mais sutis, como pequenas mordidas ou alterações discretas na coloração das bordas, apresentaram maior dificuldade de detecção, o que é esperado em tarefas que envolvem variações visuais de baixa intensidade. O modelo demonstrou desempenho sólido na detecção de folhas e danos visíveis, mesmo em condições adversas, com suporte de análises qualitativas. No entanto, enfrenta limitações na identificação de danos sutis e depende de dados bem anotados, sendo afetado pela variabilidade de imagens públicas. Para avanços, propõe-se expandir a base de dados com registro em campo e adotar algoritmos com maior poder de detecção, integrando-os a dispositivos móveis ou drones, visando aplicações práticas na agricultura. Obrigado.